Olá, tudo bem? Elias Lima, um especialista. Hoje nós estamos no terceiro podcast, isso, com a participação aqui do Luan Batista, seja bem-vindo, e da Rayane Braga Lima, mais conhecido como minha filha. Então, nós vamos começar a falar hoje sobre um tema interessante e que muitas empresas não levam em consideração. São missão, visão e valor. As pessoas, principalmente os pequenos, médios e microempreendedores, essas pessoas têm dificuldade em dar essa clareza. Elas têm isso internamente, mas na hora de colocar isso no papel, isso causa um certo desconforto para essas pessoas. Falo isso porque isso já aconteceu comigo também. E quando a gente começa a analisar essa missão, visão e valor, é porque a gente começa a pensar no planejamento, no que você quer para a sua empresa. Baseado nisso, você começa a estruturar. Então, uma das primeiras coisas que é importante quando você começar a resolver montar o teu negócio, mesmo que ele já esteja andando e você vê que o negócio está crescendo, é você parar em um momento e descobrir qual a missão da tua empresa, quais são os valores e qual é a visão dela. Isso vai fazer com que você tenha condição de vender essa ideia para a sua equipe. Porque por enquanto você está sozinho, ou então você tem uma ou duas pessoas. Mas daqui a pouco você pode ter 10, 20, 100, 1000, e aí você já não consegue falar para todo mundo o que você quer da empresa. Então esse é um momento importantíssimo. Ok? Bom, vocês fiquem à vontade de participar, de fazer perguntas, serão muito bem-vindas. Fiquem à vontade. Então vamos começar com uma pergunta óbvia, que eu gosto do óbvio. Para que serve essas três coisas, né? Qual a diferença delas? Duas perguntas. Então vamos lá. Bom, a missão, ela é o propósito, vamos dizer assim, né? É um objetivo maior. Então quando vocês imaginaram a empresa de vocês, a Inaut, né? Assim, onde vocês chegaram? Onde vocês querem chegar? Uma empresa que vai atender o mundo todo, no marketing digital, na publicidade, como é que vocês imaginaram? Então, essa é a visão da missão da sua empresa. É quando você começa a pensar num objetivo lá na frente, no teu propósito. Por exemplo, pegando um exemplo aqui, o exemplo da Fiat, né? Eu até anotei aqui. Desenvolver, produzir e comercializar carros que as pessoas prefiram comprar e tenham orgulho de possuir, garantindo a criação de valor e sustentabilidade do negócio. Então, ou seja, é um negócio bem amplo. O que você quer para o seu cliente lá na frente? O que você quer para a sua empresa? Entende? Ficou claro para você essa resposta da missão? Okay. Bom, quando você fala da visão, a visão é algo que te norteia. É um objetivo mais específico, vamos dizer assim. Então, quando você começa a entender onde você quer chegar, você já tem lá o teu objetivo, né, a tua missão, e você começa a entender como você quer fazer para chegar lá. Então essa é a visão. Algo que norteia a organização, visão pode ser percebida como a direção desejada, o caminho que se pretende percorrer, uma proposta do que tua empresa quer. Entende? Então, ou seja, quando você começa a ter a visão de onde você quer chegar, em quanto tempo, fazendo o quê? Então você criou a missão, que é o propósito, você vai pensar na tua empresa daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. A visão, você começa a diminuir o tempo e começa a ver como é que você quer que a sua empresa esteja daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. E o legal é que a visão ela é uma coisa que ela é atualizada. Ela tem um contexto, mas ela vai sendo atualizada de acordo com o crescimento da sua empresa. E aí tem até um exemplo aqui que eu anotei, que é da Gerdau. Simples a visão dela. Ser global e referência nos negócios em que a empresa atua. Ou seja, ela quer que no mundo todo mundo conheça a Gerdau quando for falar de aço. Falou de aço, opa, eu quero lembrem da Gerdau. Então essa é a visão da empresa. Ou seja, ela vai crescer,
já cresceu, né? Mas quando ela começou a crescer pensando já nesse tamanho que ela queria ser, uma empresa multinacional. E aí quando você fala de valor, que são os 3 pilares, o valor são as convicções. Então, o valor você pode trazer até para alguns valores comparados a alguns valores pessoais de você. Então, tem coisas que você acredita que são boas para você, que você entende aquilo como um valor, e tem outras coisas que você acha que não. Dentro da empresa, isso funciona da mesma forma. E mais o que é legal quando você coloca o valor? Porque as pessoas a tua equipe vai se nortear pelo aquilo que você entende que seja valor para a sua empresa e para você. Você vai colocar aquilo para fora e ela vai começar, você vai colocar, temos que ser ético em todas as negociações. Temos que ter algumas parcerias que sejam equilibradas. Isso vai fazer com que a sua equipe entenda isso. Entendeu? Então, por exemplo, um dos valores aqui da própria Fiat é satisfação do cliente, ela criou um valor. É a razão da existência de qualquer negócio. Valorização a respeito de pessoas, ou seja, ela foi tirando e colocando valores específicos, que você não tem só um valor. Nós temos normalmente mais de um valor. Então, o meu valor hoje é a família, é a ética, ajudar o próximo. Então, são valores que estão agregados no meu dia a dia. Quando eu penso isso, eu trago isso para a minha empresa e eu torno isso claro. A vantagem e o grande objetivo, que voltando à pergunta da Rayane, é fazer com que isso fique claro, não só para o dono do negócio, mas para toda a sua equipe. Por isso é importante, quando você define isso, e você já foi em algumas grandes empresas, que tem lá, né, na entrada da recepção, na entrada da loja, na entrada, tem lá missão, visão e valor. Porque isso começa a ficar claro até para quem começa a vivenciar dentro daquilo. Até os próprios clientes. Clientes, fornecedores, todo mundo, entendeu? Bom, ficou claro para vocês? Sim. Querem fazer alguma pergunta? Existe alguma, missão e a missão certa, a que funciona? Porque pode ser que se a pessoa viajar muito e falar, eu quero ser, sei lá, se ela falar que ela quer ser o melhor do mundo, mas talvez ela não consiga. Existe algum parâmetro que que a pessoa possa medir? Ou ela pode conseguir qualquer coisa? Sim, vamos lá. É legal quando você fala isso, porque, como eu falei, né, eu dei até um exemplo de missão, está ligado a um propósito. Quando você vai falar de propósito, muitas vezes as pessoas, eu já falei várias vezes, é algo maior. Algo que você pensa que vai atender um grande número de pessoas. Só que em determinado momento não é fácil você criar um propósito. Estou falando pessoalmente e profissionalmente. Normalmente, isso acontece quando você começa a ter um objetivo. Porque qual é a diferença do objetivo para o propósito? O objetivo é quando você traçou lá uma coisa externa. Você foi lá e colocou, né? Por exemplo, você resolve falar assim, eu quero que a minha empresa fature 1 milhão por mês. Beleza, bacana. Isso é um objetivo, tá certo? Então é uma coisa material, é externo. Quando você fala assim, bom, quando minha empresa faturar 1 milhão, eu quero estar fazendo isso. Eu quero estar ajudando pessoas, eu quero ter montado uma creche, eu quero ter montado um instituto. Aí eu saí do objetivo e passou a ser um propósito, que é algo maior. Então, quando você pensa no teu propósito, né, na tua missão, é algo bem maior. Então, é o que você quer lá na frente mesmo da tua empresa. Certo? Porque em algum momento é o que você está sonhando. Missão, ela é 5 anos à frente, 10 anos à frente. 10 anos à frente, entendeu? Que é a mesma coisa de um propósito. Quando você traz para a visão, você começa a trazer ela mais próxima. E aí você começa já a usar alguns parâmetros para que você consiga atingir aquele resultado. Entendeu? Então a missão você pode e deve sonhar. Por exemplo, a minha missão, quando eu descobri, era ajudar as pessoas a se desenvolverem pessoalmente, profissionalmente e em família. Certo? Então, mas é uma coisa ampla. Então, quando eu começo a entender como eu fazer isso, como é que eu vou fazer isso, aí eu começo a arrumar o quê? O meu objetivo. Quando eu dou clareza no meu objetivo, eu começo a entender aonde eu quero chegar. Quando eu chegar aqui, a estar dentro do meu objetivo,
que é montar a empresa de treinamentos, né, que já está funcionando, treinar milhares de pessoas, eu começo a pensar no meu propósito. O quanto eu estou ajudando essa pessoa. Só que muitas pessoas não fazem isso por falta de conhecimento mesmo, né? E por causa de não parar para poder analisar dessa forma. Mas a grande maioria é por falta de conhecimento. Esse é um tema que as pessoas acham muito bonito, tem muito interesse, mas na hora de fazer mesmo é complicado. Você, como especialista na arte do como fazer, como que você pode ajudar essas pessoas? Bom, dando clareza nos seus objetivos, não tem outra opção. Então, quando você começa a dar clareza, que é um termo bem usado por mim, eu uso muito, e quando eu pego todos os outros treinadores, né, que falam de ter objetivos, porque não é só ter objetivo, né? Porque o objetivo ele precisa ser claro. E o que é legal nisso tudo é o seguinte, você tem um objetivo e aí muitas pessoas têm um objetivo, mas o processo não funciona. O como não funciona. Que é onde eu atuo. Fazer um planejamento adequado para que a pessoa chegue no objetivo. Isso faz com que ela não tenha tanto medo de tomar algumas decisões. Não tendo medo, ela fica mais segura. E se ela tem mais segurança, ela vai lá e age. Só que para isso precisa ser feita uma estratégia. Precisa entrar nos detalhes. Então, o cara, por exemplo, vamos dar um exemplo que aconteceu ontem. Estava conversando com uma pessoa, ela falou assim, eu até coloquei isso na live, né? Ela falou, Elias mandou uma mensagem para mim, um cliente, falou assim, Elias, eu quero fazer uma maratona, uma meia maratona, só que é daqui a 3 meses. Aí eu respondi para ele assim, legal, pô, acho bacana, você está a fim de pagar o preço? Aí ele respondeu, né, aquela cara de desesperado, um monte de mais desesperado, porque ele parou para refletir que são 3 meses onde ele vai precisar mudar hábitos, comportamentos. Não tem problema nenhum você colocar um objetivo a curto prazo. Só que aí, quando eu fui conversar com ele, gente, ele já foi atleta, né? Atleta no quartel, mas tinha 8 anos de sedentarismo. Então, tudo bem que ele tem uma memória, né? O corpo dele tem uma memória de atleta, legal, bacana. E ele está arriscado conseguir realmente fazer essa meia maratona em 3 meses. Mas talvez ele sofra tanto que aí o que vai acontecer? Nunca mais vai querer correr. E aí vai voltar ao sedentarismo. Eu tenho um exemplo próximo que é o seguinte, a pessoa resolveu fazer uma maratona, já corria, resolveu fazer uma maratona e se preparou 6 meses. O que aconteceu depois da maratona? Várias contusões e hoje quer fazer outra, conscientemente quer, mas o corpo está fazendo o quê? Não, eu não quero sofrer mais sobre isso. Por quê? Porque para você fazer uma maratona e você ser um maratonista, é importante você se preparar 2 anos. Tem todo um acompanhamento, tem todo um processo de adaptação do corpo. Beleza, você vai. Ontem eu estava ouvindo um amigo que estava falando sobre o processo, né? Então tem muita gente que, por exemplo, não tem dinheiro e aí ganha muito dinheiro e perde tudo rapidinho. Vocês conhecem gente assim. Por que isso acontece? Porque não passou pelo processo de valorizar o dinheiro, de valorizar, de crescer com aquilo que está ganhando. O principal impacto nisso é justamente o meio, o contexto que ela vive. Por quê? Porque vamos dizer que, por exemplo, você pega um jogador de futebol, o cara foi lá, o cara com 15, 16 anos, o cara já está, né, ali no meio da comunidade, né, da favela, não sei como é que as pessoas gostam, a maioria das pessoas gostam de chamar comunidade, outros falam que é favela mesmo. O que acontece? Ela está ali naquele meio, os amigos, tudo, parente, tudo ali. Daqui a pouco ele recebe, com mais 3 anos na frente, ele recebe uma proposta e vai treinar na Europa. E aí ele sai daquele meio ali e vai para um meio completamente diferente, 1000 vezes maior do que ele vivia. O que acontece? Ele vai ganhar muito dinheiro, vai fazer, muitos deles vocês já conhecem, fazem muitas besteiras. Por quê? Porque não tem, nem ele e nem a família dele tem um suporte, uma estrutura para poder manter aquilo. Por mais que tenham empresários, gestores do lado, as pessoas não
Não tem isso. E quando chegar lá na frente, e como vocês podem ter ideia aí, várias pessoas que hoje estão passando necessidade, vários jogadores que ganharam muito dinheiro e perderam tudo. Justamente por quê? E aí o que acontece quando ele perde tudo? Ele volta pro meio dele. Ele volta para onde ele sabe, quando ele aprendeu a conviver, que ele foi nascido e criado ali. Teve um momento que a gente parou para definir, eu e Rayane, paramos para definir nossa missão, visão e valor. E foi legal fazer esse passo a passo, porque a gente foi definindo também a estratégia que a gente ia usar. Quantos clientes a gente tinha que ter até daqui 1 ano, daqui 2 anos. Então não é só definir isso, não é só 3 coisinhas, é uma estratégia para a empresa inteira, né? Enquanto durar a empresa. E assim, o que é legal? Quando você fez isso, o que aconteceu com vocês? Vocês ficaram mais confiantes. Sim. Deu mais força e deu mais clareza no objetivo de vocês. Certo? Então, ou seja, é um método simples que muita gente abre mão do início. E aí, quando abre mão, vai falar de pagar preço, vai ter a dificuldade depois de montar o planejamento. E se você não tem planejamento em algumas coisas, você acaba ficando perdido. Por mais que você seja um cara que tenha muita disposição, muita vontade, e você vai fazer acontecer, e eu tenho certeza que vocês vão, e muitas pessoas vão fazer acontecer, quando você não tem o planejamento, você desiste no meio do caminho. No livro que eu estou lendo, né, do Napoleão Hill aqui, ele fala muito sobre isso, sobre assim, que a cada 10 mil pessoas, isso em 1929, a cada 10 mil pessoas, somente 3 ou 4 conseguem atingir os seus resultados, seus objetivos. Sabe por quê? Porque desiste no meio do caminho por causa não persiste, por causa da persistência. Então, por exemplo, é aquilo que a gente está falando aqui agora. Vamos lá, o cara faz o treino, eu quero fazer, botou um objetivo de 3 meses fazer a meia maratona. E aí ele vai lá, ele corre, se prepara e tal, beleza. Chega na hora, no dia ele não consegue. Né? Se machuca, acontece alguma coisa, ele não faz. Ele fala, pô, beleza, vou fazer a próxima. E aí ele vai, não se preparou adequadamente, chegou lá na frente, não conseguiu. Dificilmente ele vai tentar a terceira vez. Ou a quarta, ou a quinta, ou até conseguir. Por exemplo, um exemplo que é muito... todos não, mas a grande maioria conhece, é o de Thomas Edison. O cara insistiu mais de 10 mil vezes para conseguir o resultado que a gente tem hoje, que é da lâmpada. Assim, haja persistência, né, meu amigo? Então, e se você pegar as histórias das pessoas bem-sucedidas, todas elas tinham o desejo, que é o objetivo, claro, é isso que eu quero. Esse objetivo ele pode ter sido por necessidade ou por paixão. É bem interessante esse conceito. E eles foram lá e conseguiram. E conseguiram, assim, sozinho? Não. Tinha muitas pessoas ajudando eles. Mas a convicção daquilo que ele tinha, a fé, a certeza daquilo que eles iam conquistar, foi muito maior. Porque vocês vão passar por isso, eu passei, a gente vai passar ainda, as pessoas que não acreditam no teu sonho. E é o que eu falo sempre, é o seguinte, o sonho é seu, não é de mais ninguém. Então não adianta você tentar, vocês dois são sócios da Inaut. Vocês começam, quer dizer, mas você tem um sonho e a Rayane tem outro. Se vocês conectam, beleza. Mas vai assim, de repente conecta por causa dos valores. A gente vai falar dos valores agora, entrar nesse detalhe importante. Por exemplo, para você o valor de dinheiro é um, para a Rayane o valor de dinheiro é outro. Os dois têm valores de dinheiro, vamos dar um exemplo, certo? Mas o que você quer fazer com o dinheiro, provavelmente a nível de valor, é diferente do da Rayane. Porque cada um tem o seu. Pode ser até que completem um ou outro, mas são valores distintos. Mesma coisa, vocês resolvem casar. Para você, casamento e relacionamento é uma coisa. Para a Rayane, casamento e relacionamento é outra. Então, e quando você começa a não ter essa perspectiva, não tem essa visão
de trabalhar com a parceria, com as pessoas, você acaba tendo conflito lá na frente. Então, por quê? Porque quando você vê, por exemplo, já aconteceu comigo, eu falo assim, ó, vamos fazer isso para minha esposa, vamos fazer, ela, pô, legal, bacana. Aí chegou um determinado momento que ela falou assim, não, cara, isso não é para mim. E se eu não tiver devidamente estruturado, estabilizado, o que acontece? Eu desanimo do meu sonho. Eu desanimo. Então, por exemplo, o cara lá, esse meu cliente, resolve fazer a maratona. Eu cheguei para ele e falei assim, cara, eu não sei. Podia falar para ele, acho que não vai dar. Porque 3 meses é um tempo muito curto. Mas eu não falei isso. Mas talvez alguém próximo dele fale assim, cara, você é maluco? Vai fazer maratona? Tá um tempão sedentário aí, você não vai fazer a maratona. Vai morrer aí. Vai se machucar. Vai se machucar, vai morrer, tu não vai conseguir. Mas ele fala assim, não, eu vou lá e eu quero fazer. Ele vai lá e vai fazer. Talvez ele até consiga. E vai, provavelmente, a gente tem uma memória. Mas assim, vai depender se está claro para ele o que ele vai ganhar com o objetivo. E aí, 98% desiste no meio do caminho, por quê? Porque é só um desejo. Não tem aquela clareza. Eu quero ganhar muito dinheiro. Pô, legal, bacana. Quanto é muito dinheiro? Primeiro assim, é o porquê, né? Por que de você ganhar muito dinheiro? Porque eu vou fazer o que eu quero, sair da pobreza. E aí você pode começar a desenvolver. Né? E aí vai buscando até chegar um objetivo claro. E aí chegou um objetivo, tá. Para você sair da pobreza é o quê? Ganhar R$5.000 por mês? Porque se você for uma pessoa, que já aconteceu, né, num período em que eu fazia entrevista, a pessoa... eu fui contratar uma pessoa e essa pessoa que seria contratada, ela teria a chance de ser promovida. E aí eu perguntei para uma pessoa assim, cara, quanto é que você ganha? Eu falei, eu ganho R$1.000, pô, legal, bacana. E quanto você acha que você pode ganhar para ser promovido? Aí ele falou assim, cara, eu acho que R$2.000 já é bom. Por quê? Porque ele dobrou o salário dele. E ele ia ganhar R$5.000. Entende? Assim, ele ia ganhar 5 vezes o salário dele. O que acontece com uma pessoa dessa? Igual aconteceu com um jogador de futebol. Ele ia mudar os parâmetros, por quê? Porque ia ser uma mudança muito radical para ele. Entende? E aí, ou seja, acaba ocasionando, infelizmente, um problema social para ele. Porque ele vai ganhar muito dinheiro de uma forma muito rápida. Então, se ele não se preparar, se ele não se capacitar para ter aquele dinheiro, ele vai começar a consumir muito mais. Existe alguma estratégia que é possível fazer em casa, possível algum exercício que você consiga se manter na sua meta? Porque, assim, acho que isso já acontece com todo mundo, né? Cria pequenas metas, desde correr 1 quilômetro, perder peso, não sei, eu fiz esses dias, eu criei um cardápio, né? Pra eu saber o que eu vou cozinhar no dia seguinte. E aí eu fiz um cardápio de segunda a segunda, definindo o que eu vou comer. Nos primeiros dias, primeira semana, eu fui fazendo, comprei a receita e tal. E aí 3 semanas depois eu já não tava fazendo mais aquilo, já tava tipo furando, vamos ver o que tem na geladeira. Qual a dica que você dá e o exercício, se é que existe, para você se manter nessas metas? Olha, tem 2 coisas que são importantes. Primeiro é a disciplina. Não tem jeito. Você precisa criar uma disciplina. Só que você só cria disciplina se você tiver um objetivo. Olha, vamos voltar lá sempre no objetivo. Né? Você fala o seguinte, quando você resolveu criar uma dieta, você criou porque você quer melhorar a tua alimentação, porque você quer ficar mais saudável. Só que isso é subjetivo. O que é melhorar a alimentação e o que é ser mais saudável? Por quê? Por exemplo, você falou lá, quantos quilos você pesa? 76. 76. Então você fala assim, eu quero ser mais saudável, eu quero passar a pesar 70 quilos. Beleza? Uhum. Você criou parâmetro. E aí, assim, essa alimentação é para eu perder peso. Eu vou perder peso e ter qualidade de vida. Beleza? Vou ter mais disposição. E aí você sabe o que você vai ganhar com menos 6 quilos. Feito isso, você criou o parâmetro. E você acompanhar o parâmetro
junto com a disciplina, vai fazer você se movimentar. Se ficar solto, você vai parar. Que é o que a grande maioria das pessoas fazem quando entram para academia. Ah, eu vou entrar para academia porque eu quero malhar e tal. E aí vai lá, eu quero ficar saradão, né, em 3 meses. Vou entrar, vou ficar saradão em 3 meses. Só se tomar bomba. Vai pagar o preço? Se não, tem que perguntar ao professor, falar assim, professor, olha só, eu quero ter tanto de bíceps, tanto de peitoral, perder a barriga, qual é o processo? E ele vai falar, em quanto tempo? Aí você passa a entender que você vai precisar melhorar a sua alimentação, você vai ter que ir com mais frequência na academia, e todas as vezes que você faltar um dia na academia, ou que você comer algo mais, você vai lembrar que você está fugindo do teu objetivo. Você não está indo a favor do teu objetivo, você está indo contra. E aí tem uma pergunta que é bem interessante, que eu aprendi alguns anos atrás, que é o seguinte, quando você tiver com dúvida, por exemplo, de continuar ou não, de manter a disciplina ou não, você pode fazer a seguinte pergunta para você mesmo. Isso está me aproximando ou me afastando do meu objetivo? Entendeu? Uhum. Então vamos lá. Então você começou a fazer a sua dieta e quando chegou na 3ª semana você começou a fraquejar e começou a não cumprir. Você sabe que aquilo, caramba, eu não cumpri, deixei aquele furo. Bom, beleza, mas amanhã eu vou. Isso está me aproximando ou me afastando do meu objetivo? Porque isso... Mas aí vai valer o quê? Se o teu objetivo estiver claro. Então, o que você vai ganhar com o teu objetivo? Porque se você for só querer melhorar a tua alimentação, se você quiser só ir para academia, porque quer ficar saradão, você quer ter muito dinheiro, tudo vai depender do teu objetivo, a partir do teu objetivo, ter uma disciplina para que você consiga fazer e manter essa disciplina com parâmetros, que aí é o planejamento que você vai fazer. Muito bom saber tudo isso. Para mim ficou bem mais claro, né? Espero que para as outras pessoas também. E eu acho que é isso. Muito legal, muito bacana. Então nós terminamos aqui o nosso 3º podcast, onde nós falamos sobre missão, visão, valor. Demos vários exemplos e compartilhamos a importância do processo, né, para a criação. Tudo isso, a missão, visão e valor, serve para que você consiga dar clareza aos teus objetivos e aos objetivos da sua empresa. Então, se você quer ter um negócio sustentável e com bons retornos, vale a pena você criar missão, visão e valor. Não é verdade? Concordo plenamente. Obrigado, Luan. Obrigado, Rayane. E vamos para o próximo. Até daqui a pouco. Um grande abraço.